vocês se espantaram, né? Falou, pô, você nunca teve esse negócio de ser empreendedor? E a Brasil Risk nasceu também de uma forma inusitada, né? A gente estava almoçando, eu, Ferreira e o Cristiano, um dia no Porpetão, acho que vocês não conheceram, era um boteco de esquina ali na Miruna mesmo, onde ficava a GV. E nós três estávamos almoçando lá e aí a gente meio triste com a empresa, né? De algumas coisas estavam acontecendo. Pô, se essa empresa fosse minha, eu já fazia isso, fazia aquilo, fazia o outro, ia tomar tal decisão. Esse setor não precisava, essa pessoa não sei o que está fazendo lá. E aí não lembro qual dos três, mas um falou assim, pô, por que a gente não monta uma? Aí os outros dois falaram, você tá louco. Eu ia falar isso. De que jeito? Quem foi o louco? E o próprio que falou isso depois concordou. Falou, é verdade, não dá. Só que daí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Passou um mês, mais ou menos. Eu peguei o computador um dia, abri uma planilhazinha de Excel lá e falei, cara, o que precisa, né? Para montar uma gerenciadora de risco. Então, vamos lá, aluguel, espaço. E comecei a colocar alguns valores, algumas coisas fui atrás e pesquisei. Outras coisas foi meio por sensibilidade, um aluguel, mais ou menos tanto, vai gastar tanto de energia, tanto de água, não sei o que, condomínio. E montei lá uma planilha e cheguei para os caras e falei, meu, sabe aquela conversa que a gente teve aquele dia? Tá aqui, ó, se a gente montar, a gente precisa desse valor aqui. Os caras olharam, e falaram, meu, até que não é muito. Mas como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, cada um tem um carro. O carro de todo mundo está quitado? O carro de todo mundo está quitado. Então, beleza. É praticamente metade do valor que a gente precisa se a gente vender os três. Rescisão. Todo mundo tem rescisão, mais ou menos a mesma rescisão, tal, não sei o quê. Cara, o valor praticamente dobra. Se cada um tiver mais um pouquinho aí guardado embaixo do colchão, a gente monta esse negócio. E é assim que a gente fez, cara. Aí a gente se organizou um pouquinho melhor e... E na época não tinha tanta exigência quanto hoje para você começar, né, Faria? Verdade. Em termos de estrutura e etc. Era no que era novidade, assim? Não era no que era novidade? Já tinha GV que você tinha falado? Eu não sei nem se é questão de ser novidade ou não, mas a questão de as próprias companhias de seguros ainda não está preparada para avaliar a GR de uma maneira mais técnica, né? Exatamente. Não tinham os profissionais de gerenciamento de risco que tem hoje dentro das companhias, que hoje todos conversam de igual para igual com a gente. E mesmo quando começou a ser criado isso lá atrás, você chegava com um relatório de Autotrack, por exemplo, os caras não sabiam ler. Né? E muitos profissionais que têm seguradora hoje vieram também, né? De gerenciadoras, né? Grande parcela, cara. Grande legal. Parcela. As gerenciadoras formaram muitos profissionais também para esse nicho, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a gente contribuiu. Mas é um setor que, há algum tempo eu falava, pô, é um setor desunido. Hoje eu vejo que existe já alguma coisa das empresas estarem se falando um pouco mais. As gerenciadoras? Eu acho que hoje, principalmente com as... Naquela época que a gente não tinha Brasil Risk ainda e trabalhava na outra empresa, tinha um certo... Fica mais só explicar da seguinte forma. As gerenciadoras antigas não viam as seguradoras e corretoras como clientes. Falar, meu cliente não são esses caras. Uhum. Eu vou ouvir um moleque vir aqui e falar para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então, eu ouvi isso várias vezes. E a gente justamente remava contra isso. Falava, claro que é, cara. O principal, que são os principais clientes, porque se ele te desomologa ou se ele não te homologa, você não trabalha. Quando a gente montou a Brasil Risk, a primeira preocupação é, será que em 6 meses a gente está homologado em todas as empresas? Todas as seguradoras, todas as companhias? Era essa a maior meta. Falou, cara, se eu não tiver homologado, eu posso ter um cliente desse tamanho que eu não trabalho. É verdade. Então, assim, era a forma de se enxergar o mercado. A forma antiga era, não, meu cliente é o embarcador, o operador logístico, a transportadora. E hoje, eu acho que todo mundo entende o papel de seguradoras e corretores, o quanto que é importante, cara. E você tem que estar bem com esses caras. Se você não tiver, não adianta nada. Ele vai procurar quem os atenda melhor. E vocês já iniciaram com esse DNA bem forte, né, Faria? Cara, então, hoje quando a gente pensa um pouquinho, fala, pô, como é que começou, né, a nossa prospecção comercial, né? Então, primeiro eu lembro bem que, como a gente tinha vindo de uma gerenciadora que na época era grande e a gente atendia grandes contas, a gente falou, pô, eu conheço fulano lá em tal empresa, em tal embarcador, tem a Metropolitan, tem não sei o quê. Aí, cara, quando a gente foi bater na porta desse cara, esse cara falou, cara, não dá para começar. Quantos clientes vocês têm? Uhum. Como é que vocês estão funcionando? Onde vocês estão homologados e tal? E aí a gente pegou, primeiro mudou completamente o foco, né? A gente falou, cara, 2 coisas que a gente tem que fazer. Primeiro é isso, prospectar através de seguradoras e corretoras. Ou seja, me dá onde você tem problema. Me dá o que você tem de problema que eu vou resolver. Eu já volto nisso. E a outra coisa era fazer o seguinte, bom,
Se eu tenho um embarcador grande, atendia bem o cara, eu tinha relacionamento com todas as transportadoras daquele embarcador grande. Eu estou batendo no embarcador e não estou trazendo nada. Cara, eu vou na transportadora dele. Porque ele muitas vezes tem operação que é dele mesmo. Ele tem uma policyzinha, ele tem operação, cara, essa operação que eu quero. E é assim que a gente começou. Cliente pequeno. Transportadoras de Santos, transportadoras aqui de São Paulo. A gente começou assim e foi ganhando corpo. E aí, voltando a falar de seguradora, naquela época, tinha um problema muito sério com eletrônicos. Uhum. Né? E aí a gente falou, poxa, cara, vamos meter a cara nisso aí. Todo mundo com problema de eletrônico, vamos resolver. E aí a gente começou com Sony, com AOC na época, isso a gente está falando de 2008, 2007 para 2008, alguma coisa em 2009. Então a gente ficou conhecido na época assim, os meninos que resolvem o problema do eletrônico. A gente chegou a ter... Foi um foco, né? Todos, foi um foco, foi um segmento. E hoje a gente voltou muito para esse negócio de segmento, né? Um negócio que o Vasco fala muito, a gente voltou. Eu ia até comentar isso, até desculpa te cortar. Na época você tinha muito esses nichos, né? A gerenciadora X é do siderúrgico, a Brasil Risco é do eletrônico, a Y é de transportador. Aí vocês principalmente ampliaram... É que antigamente também não tinha muita cultura de outros segmentos, embarcadores, contratar GR. Eu acho que conforme foi dando certo aqui, e aqui começou a virar um problema, vocês foram abraçando outros segmentos também. Não, exatamente. Mas hoje eu acredito muito nessa questão de foco. Né? Eu acredito muito que quando você é especialista em alguns setores, você acaba entregando muito mais. Né? Então, se você está, por exemplo, na área de bens de consumo, a gente tem muito cliente de bens de consumo. A gente acaba pegando o know-how daquele tipo de produto, como que funciona... E aí, para você atrair outros, tá funcionando para o meu concorrente. Cara, eu quero fazer com o cara que sabe resolver meu problema. Né? Então, hoje a gente tem um foco muito grande em relação a segmentos. Eu acredito muito nisso. A gente teve até também, quando a gente conversou com o corretor, o Roberto da Insert, e ele é um corretor focado em transporte. Ele não vende mais nada, só transporte. Eu acredito muito nessa questão. E o que você está falando, eu concordo plenamente. Se você foca, você fica especialista naquilo e vira referência naquilo, né? Exato. E aí, até para concluir o que você perguntou, o nosso foco foi, em relação à prospecção de negócio, foi com seguradoras e corretoras. Mais com seguradoras ainda. A gente vê outras empresas do segmento que investiram muito em corretoras menores. Então, fizeram muitas parcerias com corretoras menores. Cada um vai para o mercado de um jeito, né? A gente sempre sempre esteve muito convencido de que a gente tinha que atender o nosso principal cliente, que são seguradoras e corretoras.